E aí, pessoal? Tranquilos? Bom estar aqui com vocês novamente. Eu, Andreas, Daniel, estamos mais uma vez para conversarmos aqui, né? E dessa vez a gente vai analisar a história de Abel e Caim. É uma história que muitas vezes parece um pouco estranha, né? Muitas vezes não é compreendida e a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda dela hoje. Então eu vou começar lendo o versículo 3 dessa história. Está no capítulo 4 de Gênesis, tá? Vou começar a ler a partir do versículo 2, desculpa. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Acho que vamos dar um time aqui. Um pause aqui, né? Um pause aqui. E aí, Daniel? O que a gente aprende Legal, já né? de cara nesses primeiros versículos aí? Vamos jogar umas perguntas aqui Vamos, antes, tá? vamos. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça de qualquer um que lê isso aqui é o quê? Por que Deus Aceitou o sacrifício de um aceitou o sacrifício de um e de e outro? não aceitou o coitado do Caim? Tadinho! Se você voltar aqui no verso 2, você leu o 2 também, né? Leu o No 2. verso 2 fala que era o trabalho do Caim. Caim era lavrador, era o que ele tinha de melhor, era o que ele sabia fazer. Então, Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, Caim ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, por que Deus não aceita? Né? Será que você não pensou, você que está assistindo aí de casa, no carro, no podcast, você não já pensou isso quando você era criança? Fala a verdade. Você ouvia a história, André, você ouviu a história lá na escolinha, Eu já pensei pequenininho, muito. aí você fala assim, olha só, tá bom, mas bem que ele podia ter aceitado o coitado do Caim, né? Ele deu o melhor, né? Deu o melhor dele. Aquilo que ele tinha de melhor, né? Será que tem um fundo teológico por trás disso? Então, vamos lá. Tem várias camadas que a gente pode analisar isso aí. Então, a primeira camada, e muitas vezes a gente ouve isso aí quando é criança, é o seguinte: mas Abel trouxe o que Deus pediu e Caim não. Então, traga o que Deus manda. Né? Essa é a primeira camada. Por que eu falo a primeira camada? Porque ela está certa, mas até certo ponto. Ela está certa. Porém, o objetivo dessa camada, dessa explicação, é apenas chegar e alcançar as pessoas que estão buscando a Deus por obediência. E tá certo, tá legal, porém temos que passar essa camada. Porque o próprio Jesus na Bíblia falava o seguinte: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que recebi do Pai os dei a entender. O que Jesus está falando nesse verso? Andrés, eu quero que você entenda o que você está fazendo, eu quero que você entenda o seu evangelho, eu quero que você entenda a sua religião, eu quero que você entenda o porquê você faz o que você faz. Se não fosse assim, você não ia passar de um funcionário. Quem é funcionário? Bate cartão. Quem é funcionário? Faz o que é mandado. E não precisa ter muita explicação. Funcionário é funcionário. E Jesus está falando, eu não chamo vocês de servos ou funcionários. Porque o funcionário não precisa saber o que faz o chefe. Eu chamo vocês de irmãos. O irmão faz o que ele quer fazer, ele não é pago para fazer o que ele faz. Ele faz se ele quer. Mas para ele querer, normalmente o irmão tem que entender o que ele está fazendo. Então agora vamos para a camada de entender. Eu pergunto para vocês, meus amigos aqui, qual que era o objetivo do cordeiro? Do sacrifício do cordeiro. Qual era o foco do sacrifício do cordeiro? Era o antítipo, né? De Cristo, né? Exatamente. Apontava para o Messias, né? Ele apontava para o Messias. Então ele era um símbolo do Messias. Vamos entrar bem em fundo nessa questão aqui do cordeiro para a gente entender a questão do Caim. O cordeiro, o sacrifício do cordeiro era o perdão dos pecados em si? Não. Era um símbolo. Ele era um símbolo. Que Tá? expressava uma fé. Tipo, né? Expressava uma fé. Se você olhar no capítulo 3, o próprio Deus faz peles para Adão e Eva de pele de animais. E só fala isso, mas eu te pergunto, qual seria talvez o animal que perdeu a pele? Né? Se você olha para todo o Antigo Testamento, o principal animal para sacrifício era o cordeiro. O cordeiro representava Cristo. O cordeiro, a morte de Cristo é que traz justiça para o ser humano. Deus fala sobre as vestes de justiça.
O pai coloca sobre o filho pródigo o quê? Uma capa para esconder a vergonha da consequência dos escolhas do filho pródigo, uma capa de justiça. E aqui nós vemos Deus, no capítulo 3, colocando uma roupa sobre a vergonha do ser humano. Então nós deduzimos que essa capa, essa veste, era de cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é o símbolo de Cristo Jesus. Voltando lá mais uma vez. Qual é o objetivo de um símbolo? Normalmente é para você ajudar na didática. Imagina o tubo está dirigindo e de repente tem um sinal escrito dizendo proibido, conversão à esquerda. Cara, até você ler todo o negócio você já virou para a direita. Sim. Para que serve um símbolo? Para acelerar a compreensão. Mas, para que serve um símbolo? Se eu falar assim, bolo com velinha, o que vem na sua cabeça? Um bolo com velas, o que vem na sua cabeça? Aniversário. Então, para que serve um símbolo? Para associar com uma ideia. O sacrifício era a forma didática das pessoas dizerem, se expressarem, mas também entenderem e ensinarem para as novas gerações o que Jesus faria no futuro. Ensinar então que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Exatamente. Hebreus 9:22. Exatamente. E isso já é ensinado na Torá, né? Sobre o derramamento de sangue, né? Que no sangue há vida, né? Exatamente. A expiação ali, né? Entendi. Agora, com essa ideia, imagina o seguinte. O Andreas aqui, Caim, na pele do Caim, tá com 15 filhos, porque eu imagino que eles tinham bastante filhos naquela época, e de repente chega os Andrezinha Júnior ali, os 15 em volta do pai, e fala, pai, o que você vai fazer com essa melancia? E aí o Andreas fala, vou sacrificar a melancia. O que ele está ensinando? Nada do Nada. que Deus pediu, nada. Exatamente, esse é o foco. Ele Nada. não está ensinando nada. Então, na primeira escala, nós temos, sim, aquilo era um exemplo de que ele está pegando o que ele produziu e buscando o resultado do seu trabalho como perdão dos pecados. A fruta não representava isso. O simbolismo não era isso. O foco era, você, Andreas, não tem condições de pagar pelo seu pecado. Você não pode pagar pelo pecado dos seus 15 filhos. A melancia sendo morta, uma facada, não representa nada. O caldo da melancia, por mais que seja vermelhinho escorrendo no altar, não representa nada. Os seus 15 filhos não estão entendendo nada. Então a pergunta é o seguinte, a ira, não vou dizer a ira, mas o fato de Deus não aceitar o sacrifício dele tem a ver com ele? Não apenas. Tem a ver com o ensinamento do plano da redenção para toda a humanidade que viria no futuro. Interessante. Que é uma prova disso? Olha aqui, ó. Se você continuar, a gente não vai passar muito a esse ponto, mas se você continuar lendo o Antigo Testamento, você vai ver que o primeiro homicídio, quem foi que fez o primeiro homicídio? Caim. E o segundo? Os descendentes de Caim. Quem foi o primeiro que pegou 2 mulheres no casamento? Descendentes de Caim. Ou seja, os descendentes de Caim, nossa, estão pisando na jaca. Eles não entenderam a didática da redenção através do plano do sacrifício do cordeiro. 2 coisas interessantes, porque às vezes as pessoas, né, não compreendem de uma forma certa e veem, pô, que má sorte do Caim foi nascer lavrador, daí teve que oferecer lá a melancia. Não, a Bíblia só relata que ele fazia aquilo, ele tinha como trabalho, mas como você disse, não era suficiente ele apresentar os frutos do seu trabalho. Ela só relata que ele era um lavrador, né, porque era a profissão dele, e o outro era pastor de ovelhas, mas que aquilo não era suficiente. Uma coisa muito interessante, que até cabe mais um programa depois, é que essa linhagem, muito provavelmente, ela foi acarretar lá no povo pré-diluviano, né? Que Deus teve que dar um basta, né? Foi se estendendo até lá. Se você olhar, parece, não sei, quem somos nós para identificar, mas dá a entender que o Caim deu uma bela de uma atrasada no desenvolvimento do entendimento do plano da redenção. Sim. Aí tem muita gente que com certeza vai pensar assim, não, mas da onde veio o resto do pessoal então? Só tinha Caim e Abel e tal? Mas gente, não é assim. A Bíblia está tratando apenas de alguns pouquíssimos pontos. Sim. Gente, cá entre nós, quantos filhos Adão e Eva tiveram? Sim. Um monte. É o que você falou, a gente às vezes quer ler aquilo que a Bíblia não quer falar, né? Não está interessado. Não está falando sobre isso. Então, com quem que Caim casou? Ai, mas casou com uma irmã, não é pecado. Gente, vamos entender mais uma coisa. Qual o problema do casamento entre parentes hoje em dia? É a genética. Naquela época não tinha opção. Para começar, não tinha opção. Sim. Tá? E para terminar, quantos anos Adão e Eva viveram? Centenas de anos.
Quem sabe a esposa do Caim foi uma irmã que ele nem conheceu pequena, entendeu? Sei lá, como você falou, não cabe a nós ficar inventando moda. Exatamente. Tá? Exatamente. E até no texto ele fala aqui, né? Acho que quer ver no verso 4. No capítulo 4, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe... Pois é. Então, ou seja, passado um tempo, né? Quanto tempo passou? Não sabemos. Não é o foco do texto. Não é o foco do texto. Não precisamos nem ficar martelando nesse prego, né? Exatamente. E assim, o que a gente pode trazer para nós hoje, no nosso contexto, essa história? O que você acha, Daniel? Muito legal. Perdão, eu ia falar. Não, eu ia comentar só que o pastor falou, né, da primeira camada, que é a questão da obediência, né? Então eu poderia pensar assim numa situação onde duas pessoas oferecem a mesma coisa e exatamente aquilo que Deus pediu e Deus aceita de um e não aceita de outro. Porque aqui a gente tem o caso de coisas diferentes que eles ofereceram, né? Sim. Mas, por exemplo, Jesus fala, né, com os fariseus lá que davam o dízimo, né, até da hortelã, ou seja, eles estavam oferecendo aquilo que era certo, né? Sim. Que é a primeira camada, né? Só que não era o suficiente, né? Que é o que você comentou. A segunda camada, né? Qual que é a motivação do coração? Exato. Por que ele está Por fazendo que ele tá aquilo, fazendo? né? Então, você pode ter duas pessoas. Então, por isso que é muito difícil de separar, né? Que nem Jesus fala, o joio do trigo, porque você não tem, né? Como saber a intenção do coração ali, por que a pessoa está fazendo aquilo ou não. Né? Andrés, isso é tão legal que você acabou de falar, que é exatamente por isso que nós também não podemos julgar os outros. Claro. Porque eu não sei o que está no coração das pessoas. Né? Então, que nem você acabou de falar, né? Nesse ponto eles ofereceram coisas diferentes. Mas mesmo que fosse a mesma coisa, a pergunta é qual é o propósito, qual é o objetivo. E só Deus consegue ler o coração, né? E você vai ver em outros textos da Bíblia que o povo oferece sacrifícios e Deus fala, não quero mais sacrifício. Ou seja, eles estão oferecendo o que Deus pediu, mas eles não entenderam por que Deus tinha pedido. Exato. Uma coisa muito forte que eu tiro para mim, pelo menos até esses versículos, é que assim, não importa o seu... todo mundo, a gente vive no mundo hoje, eu tenho que dar o meu melhor, né? O meu melhor. Deus pediu a sua fé no Cordeiro, né? O que vai valer é a sua fé no Cordeiro. Assim como ele é um lavrador, tudo bem, você pode oferecer os seus dons, né, o seu trabalho, mas isso não é suficiente na questão da didática e da efetivação da salvação, né? O que vale, por fim, é a fé no Cordeiro. E quando Caim conscientemente se rebelou contra Deus, ele falou o quê? Ele virou as costas, ele falou, não, eu vou seguir o meu caminho, o que eu tenho para te oferecer é isso, né? E ele simplesmente virou as costas, ao passo que Abel, tanto é que a Bíblia diz, o considera como justo. Os dois eram pecadores? Eram. Sim. Mas por que ele era justo? Porque ele tinha essa consciência, né? E é legal isso que você falou do virar as costas, né? Da mesma forma que Lúcifer virou as costas para Deus, da mesma forma que 1/3 dos anjos viraram as costas para Deus. Tudo tem a mesma linha, né? Tudo tem a mesma linha. E aí vem a pergunta, só para deixar bem mais claro então para quem está ouvindo, assistindo aqui, e por quê? Que é tão importante a gente frisar que é no sacrifício de Cristo e não na produção do meu serviço, né? Mais uma vez, se a gente voltar lá atrás, na queda do ser humano, da humanidade, o ser humano ele escolheu virar as costas para Deus, ele escolheu isso. E quando ele vira as costas para Deus, aquilo está consumado. Jesus vem e fala assim, gente, é o seguinte, vocês pisaram na bola, mas eu vou fazer o seguinte, eu troco de lugar com vocês. Então, eu vivo a consequência da sua escolha, que é a morte eterna. A morte que Jesus passou na cruz foi a dor da morte eterna. Enquanto isso, vocês vivem a consequência da minha escolha, que é a vida eterna. Pergunta, por que Caim não consegue representar isso através do fruto do seu trabalho? Porque não está nas nossas mãos essa troca, está apenas nas mãos de Cristo. Perfeito. É muito interessante isso. Sabe por que eu falo que é interessante? Porque grande parte dos cristãos falou, Jesus morreu por mim. Mas a pergunta é por quê? Não dava para ele só falar assim, tá perdoado? Não dava para ele falar assim, não, eu passei uma borracha? Não dava para ele falar assim, não, esquece isso aí, deixa quieto? Por que ele tinha que morrer? Porque eu tinha que morrer. E porque eu tinha que morrer, não existe nada que eu pudesse fazer para sair de lá. Você você pulou do navio e você está se afogando. Cara, enquanto você está ali se afogando, não tem nada que você possa fazer para você se livrar. Quem tem que fazer alguma coisa é quem está no navio.
Quer te jogar uma boia, te jogar alguma coisa, enfim, é quem está no navio, porque você não tem solução. Então o que Deus faz? Jesus, ele troca de lugar com você. Deus manda o seu filho, entre aspas, vamos colocar uma representação bem simples aqui. Deus joga o seu filho como boia, aí você sobe na corda e o Jesus fica e morre no seu lugar. Você pulou, mas é ele que afoga e você tem a capacidade de voltar para o navio porque ele pegou o seu lugar. E é por isso que o Caim podia trazer a colheita do mundo inteiro. Não dá. Tinha que ser Cristo. E a única representação de Cristo era o Cordeiro. Então não tem a ver com a profissão do Abel, profissão do Caim, tem a ver. A única salvação é através de Cristo Jesus. Isso mostra, acho que também em relação ao caráter de Deus, né? Porque se você tem um Deus que ele passa a mão no pecado, né? Tá, ele é misericordioso, ele perdoa, né? Mas talvez se um criminoso fosse um juiz, passasse a mão e liberasse, né? Você ia falar que é um juiz corrupto, né? Você não ia confiar num juiz desse jamais para solucionar um caso seu. O caráter do juiz está no lixo. Tá no lixo, né? Então, assim, por que a gente quer que Deus libere todo mundo, né? Então, ele seria corrupto também. Então, ele seria corrupto. Isso demonstra o caráter dele, né? Exatamente. Então... E o que está em jogo nesse grande conflito não é o que você faz, deixa de fazer. O que está em jogo é o caráter de Deus. O caráter de Deus está em jogo. Exatamente com esse ponto. E quando eu escolho estar com Deus é porque eu entendi essa questão e decido fazer parte desse evangelho que está sendo pregado no mundo inteiro. Qual que é esse evangelho? O caráter de Deus. Deus não é quem estão dizendo que ele é. Sim. Deus não é corrupto, Deus não é injusto, ele é justo. E assim, baseado nisso, então é por isso que eu posso dizer que Abel foi justo. Foi justo, não por causa dele, mas porque ele aceitou a justiça de Deus sobre ele. Então é mais ou menos nessa linha que a Bíblia começa a trabalhar o sentido de justiça, né? Você vê já no capítulo 3, Deus mostra, né, que eles eram aceitos por causa do que Deus fez por eles, lá no sacrifício que você falou. Aqui já está mostrando os dois tipos de adoradores, né? Então é incrível, né? Todo o fundamento da fé você já encontra nas primeiras histórias. Sim, né? Muito claro. E aqui quando a Bíblia diz, pouco antes, em Gênesis 3,15, o que muitos chamam do primeiro evangelho, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A gente já pode dizer que começou aqui essa primeira inimizade entre os descendentes daqueles que acreditam no sacrifício de Cristo e o descendente uma vez que a gente falou ali antes, que é o mesmo sentido de Satanás, podemos dizer que começa aqui essa inimizade. Podemos dizer. Inclusive, esse verso aqui é absurdamente profundo. Se você pegar e olhar e falar o primeiro evangelho, a primeira profecia, né? Um resumo do plano da redenção, se você pegar esse verso, é como se o diabo falasse assim, poxa, Adão e Eva votaram em mim, agora eles são meus, ganhei, né? Resolvi tudo. É como se Deus estivesse falando assim, não, peraí, não terminou ainda. Eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou morrer no lugar deles e por causa disso existe uma inimizade, existe uma quebra, existe uma ruptura. Você não tem pleno poder, pleno acesso à humanidade, eles ainda têm escolha. E você continua e fala o seguinte, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher vai ferir a cabeça porque estava dizendo o seguinte, na verdade, os atos de Cristo vão demonstrar para o universo o caráter de Deus. E os seus atos na humanidade vão demonstrar para o universo o seu caráter. Então não está querendo dizer aqui que Deus vai lá arrebentar a serpente. Deus está falando assim, gente, você está apontando para mim, para o meu caráter e difamando a minha imagem. Vamos tirar limpo isso aqui. Mostra para o universo quem você é e eu mostro para o universo quem eu sou. Uau, profundo, nunca tinha pensado nessa forma. Bem profundo esse verso, né? Se a gente e por que caiu o semblante de Caim? Muito legal. O Caim, eu peço até licença para usar algumas palavras diferentes aqui, ó. Irou-se, porém, sobremaneira Caim. Ele ficou bravo. Ele ficou irritadinho. E descaiu-lhe o semblante. O que é cair o semblante? O que é semblante? O que é descair o semblante? Cara, eu imagino... Faz um semblante descaído aí, faz pra nós. Eu sou muito bom. Faz aí, André. Faz. Caiu o semblante, tá emburrado. Tá emburrado. Lembra quando você era criança, daí fazia um bico assim? O que você tá emburrado?
Não sei se hoje em dia fala ainda, meu pai fala, por que você está emburrado? Emburrado. O Caim ficou emburrado. Ficou emburrado. Por quê? Porque ele não tem a capacidade emocional de avaliar a situação e falar, pera um pouquinho, se Deus está falando, vamos tentar entender onde eu errei. Não, ele está emburrado. Isso aí que você falou é legal, porque assim, os dois foram, vamos dizer, criados com os mesmos materiais didáticos, aprendendo a mesma coisa, e eu creio que a Bíblia vai mostrar isso depois, que Deus misericordioso deu chance de arrependimento, mas ele não teve isso que você falou. Não. A ideia é, entendi, beleza, meu irmão fez assim, por isso que Deus aceitou, não. Isso é louco, porque assim, a pira dele, a inveja dele, não veio pela relação dele com Deus, veio pela relação do irmão dele com Deus, né? E ele não parou para pensar, eu vou seguir, existem exemplos a serem e a não seguir. Eu vou seguir o exemplo do meu irmão, né? Porque, entendi, é por isso que meu irmão fez e Deus aceitou. Não. Deixa eu aprender com você. Deixa eu aprender com você. Não foi essa a ideia dele. A ideia dele foi essa inveja que saiu pelo relacionamento do irmão com Deus. Tudo bem, quantas pessoas hoje em dia ainda, às vezes a gente até não fala, né? Porque, não vamos expor, mas quantos de nós temos uma invejinha? Olha o carro da Andresa, é mais legal que o meu. Olha o serviço do Tuba, é melhor do que o meu. Gente do céu, a gente está baseando a nossa vida nos outros e a maior prova disso é a rede social. É a rede social. Porque na rede social, gente, quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi dezenas de pessoas falando assim, eu nem abro rede social, é só abrir para sentir inveja. Olha as férias dele, olha o carro dele e tal. E o cara tem tudo aquilo, ele tá tão feliz quanto ele aparece nas fotos? Não, mas ele tá vendendo uma imagem para que os outros comprem uma imagem do que ele não é, ou do que ele não está vivendo, ou do que ele não está sentindo. Ou seja, parece que o mundo de hoje em dia está vivendo exatamente no que você acabou de falar. Ele tem e eu não tenho. Ou vou mostrar que eu tenho e ele não tem. Exatamente. E assim, quando Deus diz lá no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, Deus chega e fala, se você fizer que nem seu irmão, né, se você depositar a fé no Cordeiro, você vai ser aceito, né? Mas ali tem um livro bem legal, Patriarcas e Profetas, na página 43, se não me engano, que diz que ele não deu ouvidos a isso e endureceu mais ainda o seu coração. E depois ao passo de cometer o primeiro homicídio da história, né? Tuba, olha só, um pouquinho. Eu vou espirrar aqui, ó. Que perigo hoje em dia. Passou aqui. Se você olhar, olha que interessante. O que Deus faz no verso 6? Deus foi atrás. Deus foi atrás dele, assim como fez com Adão. Deus tomou a iniciativa, assim como ele fez com Adão. É isso que Deus faz com cada um de nós. E eu te pergunto uma coisa, pode ler aí. Qual a resposta de Caim para Deus? Versículo 6? Versículo 6 é Deus indo atrás. Tá. Pode ler o 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então Deus está fazendo pergunta, né? Fala comigo, abre o seu coração, conta para mim. Verso 7, lê para nós. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E qual que é a resposta de Caim? Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão. Peraí, a quem que ele disse? A Abel. Então qual foi a resposta de Caim a Deus? Nenhuma. Caim ignora a Deus. Isso para mim é gritante isso aqui. Muitos de nós estamos na pior hoje. E eu assim, mais uma vez, quem está ouvindo de casa, por favor, não leve a mal o que eu vou falar, mas eu tenho um approach assim, dessa ideia um pouquinho diferenciada. Nós temos mania de coitadismo. Nós seres humanos, temos mania de coitadismo. E quando a gente olha, a gente vê que Deus vai atrás de todo mundo. Mas são as pessoas que ignoram o chamado de Deus e depois estão numa pior. Nós temos que parar de ficar culpando o mundo, o fundo, Deus, o universo, pelo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Tomar a responsabilidade para nós. Sobre as nossas mãos, porque é isso que Deus está fazendo. Tuba, o que Deus fala na última frase que ele fala do verso 7? O seu desejo é contra ti, está falando para Caim. Você está com vontade de matar o seu irmão. O seu desejo é contra ti, mas a ti cabe o quê? Dominá-lo.
De quem é a responsabilidade de dominar o desejo? Caim. De dominar a raiva, de dominar as emoções. E aqui, quem mais longe? Andrés, quantas vezes a gente ouve o pessoal falando assim, Deus, tira de mim esse desejo, essa inveja. Deus está falando assim, não, eu não vou tirar. É você que tem que tirar. Cabe a ti dominá-lo. Porque se Deus entrar dentro da sua cabeça, Andrés, e tirar de você a inveja, o ciúme, o que mais você tem aí na sua cabeça? Se Deus tirar de você as suas emoções, Deus está invadindo a sua liberdade, a seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Foi você que escolheu com as suas atitudes e com aquilo que está vendo, ouvindo, assistindo, criando e fazendo, você construiu o seu caráter até aqui. E se você pede, Deus, muda isso, é quase como se Deus estivesse dando a mesma resposta para Caim. Andrés, eu estou aqui para te ajudar, segurar na sua mão, mas cabe a ti dominar o seu desejo. É fantástico esse verso. Deus está pondo de volta a responsabilidade do homem na mão do homem. Deus está do nosso lado, mas Ele não vai mudar aquilo que cabe a nós mudarmos. Ele não vai desligar o nosso caráter, porque fomos nós que escolhemos construir o nosso caráter até onde ele está. E é nossa responsabilidade desconstruir aquilo que nós construímos de errado. E Deus está do nosso lado, assim como Ele estava do lado de Caim. E mais uma parte aqui antes da gente pular para frente. Eu falei que essa história tem muita coisa, né? Muita gente fala assim, ó, tá vendo? Se procederes bem, será aceito. Se procederes mal, não será aceito. Não é isso que Deus está falando. Deus aceita as pessoas. Tanto é que você vê Deus conversando com Caim o tempo inteiro. O que não está sendo aceito aqui? Qual que é o procedimento de Caim? O sacrifício errado. O que não está sendo aceito? A didática que Caim quer trazer. Deus fala, eu não aceito isso aí. Eu não aceito isso aí porque isso aí vai destruir as próximas gerações e não posso aceitar isso aqui. Caim, eu te aceito como pessoa. Eu te aceito como filho. Eu te aceito como pecador e estou de braços abertos para você voltar. Porém, as suas atitudes eu não vou aceitar. Porque a partir do momento que eu aceitar, entra no que o Andrés falou. Eu vou ser um juiz corrupto. E as pessoas vão olhar para o que eu estou fazendo e vão falar, tá vendo, ó? Deus ajudou Caim a sair da linha. Deus ajudou as novas gerações a sair da linha. Então, Caim, eu não aceito isso aqui. O que você está fazendo está ensinando o caminho contrário. Eu não posso aceitar. E vai mais longe, só um pouquinho. E ele fala o seguinte, se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O que estava na porta de Caim? As consequências da morte do irmão. Deus não está falando, o pecado jaz à sua porta, o pecado é a sua inveja, o pecado é isso. Deus está falando assim, Caim, o que você está fazendo está trazendo consequências para você. Claro, o pecado é inveja, o pecado é ciúme, claro, tudo isso. Mas Deus está falando o seguinte, isso vai arrebentar com a sua vida, Caim. Então presta atenção, volta para o único caminho que existe de vida. Porque se você sair do caminho de vida, a consequência é a morte. Deus está dando uma aula de mestrado e doutorado para o Caim. Isso me faz pensar um pouquinho nesse mundo que a gente vive, né? A dificuldade que a gente tem de aceitar que nem sempre aquilo que a gente acha, né? Então, quando a gente recebe um não, né? Ou alguém dizendo isso é errado, né? A gente tem uma postura muito parecida nesse mundo pós-moderno, né? Não, eu não aceito, né? Não aceito que eu possa estar errado ou que outro... Né? Então, a gente é meio assim, parece que é uma sociedade meio mimada, assim como... Eu gostei da palavra, mimadinho. Não aceita, não, né? Então, e é exatamente isso que acontece, ele não aceita isso, né? Não aceito, e vai lá e, né, e faz o que fez. O que ele queria fazer. E a rebeldia dele fica tão acentuada no versículo 9, que diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Mais uma vez Deus indo, né? Deus indo atrás, eu acho que para arrazoar, como diz Isaías lá. Mas, ou seja, Deus queria resolver o problema ainda. O pobre do irmão estava morto. Exatamente. Mas vamos resolver, Caim. Vamos resolver. Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Imagina, o cara colocou fora a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Ele colocou Deus, tipo assim, não sei lá. Tipo, você está falando com aquele que tudo sabe, tudo pois pode. Exatamente. Quem você pensa? Quem que você pensa? Você não está vendo que ele está querendo conversar com você, você não está vendo que ele está se rebaixando um nível de diálogo que você pode entender? Ele sabe que você matou o seu irmão, só que ele quer arrazoar, ele quer
como você disse, resolver isso. Mas aí entra, então, ali o ápice da rebeldia de Caim, né, que é nesse ponto aí, e dali em diante tudo desanda, né? E como você disse, é estabelecido ali e começado aquela ideia da inimizade entre o descendente, né, da mulher e o da serpente. Ele faz mais ou menos o que Adão e Eva fizeram, né? Que tentar sair da Eva. Mas eu acho que isso aí é aquilo que você falou, é do homem esse coitadismo, né? Por que você comeu? Ah, foi a mulher. Mulher, por que você comeu? Foi a serpente. Ah, quem fez a serpente? Deus. Então você, não sou eu. Então tudo a gente vai jogando, né? O coitadismo e vai passando. Ele não bola. assume a Você não mata no responsabilidade. peito, exatamente. Até teve uma situação bem interessante esses dias no Facebook. Mostraram o post, né, de uma pessoa que colocou assim, um negócio assim, até chocante, né? Sobre o coronavírus, né, que ele tá matando mais idosos, né? E daí a pessoa disse assim, veja, justamente as pessoas que votaram no Bolsonaro. Isso aí, coronavírus, vai lá. Aí até as pessoas que são contra o governo, né, falaram, o que você tá falando, cara? Você tá louco, não sei o quê. Que coisa absurda, né, e tal. Aí a pessoa se deu conta do que escreveu, né? Aí, ao invés de assumir, olha, gente, desculpa, né? Puxa, eu falei algo, não devia ter falado isso, Daí apareceu lá porque esse perfil foi hackeado e tal, né? Daí até brincaram assim, né? Teve um rapaz que escreveu, né? Os erros de português do hacker é mesmo da... Então, assim, né? É justamente isso, né? É muito difícil pra gente, né? Assumir a responsabilidade. Olha, fui eu, me perdoa, vamos fazer diferente. Não, prefere, né? Não sou coitado, não, vamos, né? Então você vê aí, né? Mais uma história, né? E isso se dá até os dias de hoje, né? E legal, se você vê a Caim mais uma vez dá uma burdoada em Deus, né? Ele não conversa com Deus, ele dá um chega pra lá. E Deus começa, no verso 10, 11 em diante aqui, Deus começa a falar para Caim o que vai acontecer com ele, né? Verso 11, és agora, pois, maldito sobre a terra. Pausa, pergunta, o que é maldito? Maldito. Vão falar mal de você, Caim. Sim. Isso não quer dizer que Deus vai trazer um castigo, uma maldição. Não é isso que esse verso está falando. Esse verso está dizendo assim, Deus falando para Caim, Caim, as consequências do que você fez agora vão ser as seguintes. Você vai ser mal falado sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Verso 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Por quê? Porque Deus estava amaldiçoando Caim? Não. Porque serás fugitivo pela terra. É Deus que vai mandar ele fugir? Não. Como as pessoas sabem do que você vai fazer, do que você fez, as pessoas vão falar mal de você, vai ter problema. As pessoas vão querer você do lado, perto, né? E se aqui perto é onde o solo está mais trabalhado, exatamente. E você vai para longe onde o solo não está trabalhado, por isso que o solo não te dará a por força. isso, Deus está simplesmente falando assim, amigo, infelizmente eu vou te falar para você já se preparar. Sim. Até aqui não é uma maldição assim, Deus rebentando com ele, é Deus cuidando do seu filho. Muito pelo contrário, quando ele diz no 13, então disse Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançarás à face da terra e da tua presença, e hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Deus diz que daí. Antes de chegar no matarás, eu te faço outra pergunta. Verso 13 começa dizendo o quê? Então disse Caim ao Senhor. Então quem falou que é um castigo, que ele estava sendo expulso e que ele ia estar um monte de problema, quem disse isso foi quem? Caim. Era a visão dele. Era a visão de Caim sobre Deus. Então, não é que Deus está arrebentando Caim. O Caim se sente tão coitado, tão coitado, tão coitado, que todo o universo está contra ele. Coitado. É o universo que está cooperando e planejando para acabar com a vida de Caim. Exatamente. O castigo é uma afirmativa dele, né? De Caim. É tamanho meu castigo. Não é de Deus. Interessante. Tanto é que Deus vem depois e diz... Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, né? Ou seja, não é assim, eu vou te dar o que, Daniel? Misericórdia? Poderíamos dizer como esse... É misericórdia? Deus está fazendo com que um assassino não seja morto. Deus está falando assim, Caim, você pisou na bola, mas não é por isso que você vai morrer. Caim, você tem anos de vida para você pensar no que você fez e quem sabe voltar para mim. Em todos os versos que Deus abre a boca
Deus está cuidando do Caim. Me fala uma coisa, qual é a única vez que Caim se dirige a Deus? É no verso 13. Não, é muita coisa. Como vou aguentar esse castigo todo? Deus. Eu percebo que essa história é muito mais de Caim do que de Abel. Né? É a história de Caim, né? De Caim e Abel. Caim e Abel. E aqui outra coisa interessante que a gente pensando nos dois tipos de adoradores que existem, né, que Caim e Abel, você vê que talvez aqui a Abel representando aqueles que têm a fé, né, em Deus e Caim aqueles que querem comprar a salvação de alguma forma, né? Você vê que no caso Caim representando a falsa religião aqui, né, no final é ele quem persegue aquele que está adorando a Deus verdadeiramente, né? Sim. E é muito interessante que quando você vai durante toda a Bíblia, até em Apocalipse, né, você vê lá a Babilônia e tal, que representa justamente essa falsa religião, que persegue aqueles que têm a fé em Jesus, que guardam... Sim. Ou seja, são dois tipos de adoração, né? Uhum. E a perseguição da falsa adoração, né? Uhum. Que não se acha, né? Sou rainha, tenho tudo, tô fazendo... Né? Como vou assim, matar quem tá... como assim receber juízo de Deus? Ela não aceita, né? E é justamente ela que vai lá e persegue, né? Então, paralelo aí, né? E como que termina a história de Caim, verso 16? Retirou-se Caim da presença do Senhor. Quem que saiu da presença um do outro? Caim. Foi Deus que largou Caim? Não. Nunca. Não. É Caim que no último minuto ainda vira as costas de Deus e fala, tudo bem, mas eu não quero andar no seu caminho. Para finalizar, tem aquele mesmo livro que eu disse, Patriarcas e Profetas, tem uma parte muito interessante que é dito assim, que Deus, além da misericórdia com Caim, permitiu que a sua descendência se estendesse para ver no que daria, para o universo ver no que daria. E eu acho que esse é um papo legal para o nosso próximo programa, Os Descendentes de Caim. Vai ser bem legal. Vai ser legal, né? Então não perca. Então beleza, galera. Valeu mais uma vez, foi muito bom e espero que vocês gostem aí e até o próximo. Compartilhem, assinem o sininho aí. Se inscrevam no canal e tamo junto. Grande abraço.